Sejam bem-vindos a mais um programa Assédios. O programa Assédios tem como objetivo trazer a público o tema do assédio sexual e assédio moral no local de trabalho. Além do programa, disponibilizamos uma plataforma informática no sítio da internet assedios.pt, onde pode saber mais sobre este tema e também pode pedir apoio. No último programa, falamos sobre o assédio sexual na vertente legal, com o testemunho da doutora Diana Nunes e da doutora Regina Sampaio, e hoje temos em estúdio a nossa colaboradora, a doutora Noémia Carvalho, psicóloga clínica e forense. Obrigado por estar cá. Eu que agradeço. Seja bem-vinda e começo por lhe perguntar como se caracteriza o assédio sexual. Ora bem, quando falamos de assédio, em termos gerais, estamos a falar de alguma forma de violência. Assédio sexual, portanto, não deixa de ser, e muito pelo contrário, é a violência a nível sexual, com um caráter sexual, que se trata o quê? De comportamentos indesejados, que são praticados, seja a nível verbal, não verbal, ou até físico, e que são indesejados pela vítima e que podem se perpetrar não só num único comportamento, mas em vários comportamentos como um padrão. Ok. Existe um perfil da vítima e um perfil do agressor? Neste caso, o assédio sexual? Sim, de acordo com a literatura, não existe um perfil específico relacionado com a vítima ou com o agressor, e em especial com a vítima. Mas, no fundo, o que podemos perceber é que a vítima normalmente é um elemento, é um funcionário no local de trabalho que é querido normalmente, que é uma pessoa que socialmente é bem vista, que tem bons desempenhos laborais, que realmente tem, de uma maneira geral, é um bom funcionário, não é? Não só em termos de trabalho, mas também a nível social, não é? De comunicação com os colegas de trabalho. Já o agressor normalmente é caracterizado em termos gerais, por pessoas com falta de caráter, pessoas realmente que se aproveitam das situações para poder praticar esse tipo de violência. E normalmente estão acima no cargo de chefia, é isso? Ou podem ser também... Muitas vezes estão, mas também, portanto, isto é transversal a todas as categorias profissionais, a todas as etnias, a todas as identidades de género, portanto, todos nós, ou cada um de nós pode ser vítima deste tipo de assédio. Porém, realmente as mulheres ainda são as maiores vítimas em termos de percentagens. Mas também existem homens. Também existem homens, sem dúvida nenhuma, e aí muitas vezes ainda é mais camuflado, portanto é um tipo de violência que é muito camuflado, muito escondido, precisamente porque as vítimas sentem vergonha, sentem culpa, e também porque é difícil provar, porque muitas vezes este tipo de assédio sexual não é visível, não é muito visível, porque normalmente acaba por acontecer entre quatro paredes, é um bocadinho diferente do assédio moral, que realmente já é mais visível, já se mostra mais. A nível sexual é um pouco mais escondido, digamos assim, é praticado de uma forma mais sutil. E muitas vezes o homem, com o estatuto que existe, não é? O que acontece é que se a mulher já sente vergonha e culpa, o homem mais vergonha sente ainda, porque de uma maneira geral o homem é considerado ainda na nossa sociedade portuguesa, o homem ainda é aquele elemento, apesar de estarmos em pleno século XXI, mas o homem ainda é considerado aquele elemento que não chora, que tem que... Mais forte. Exatamente, o mais forte. Portanto, assumir que está a ser vítima de um assédio sexual seria quase vergonhoso, é isto que ele sente. Estávamos a falar, pronto, associamos muito o assédio às mulheres, também me estava a falar sobre a vivência no caso dos homens, e quando nós falamos sobre pessoas com as várias entidades do género, por exemplo, como é que essas pessoas reagem a esta situação? Portanto, sendo que o assédio sexual basta um episódio só, ao contrário do assédio moral. Sim, não é? sim. O assédio sexual basta um único episódio para ser considerado assédio sexual. E quando estamos a falar sobre assédio sexual, não quer dizer que estejamos só a falar de sexo em si.
Por exemplo, comportamentos do tipo essa roupa fica-te muito bem, portanto pode ser visto, às vezes é um bocadinho difícil delinear onde é que deixa de ser um elogio O e olhar, não começa a é? ser Por o exemplo, um assédio. olhar que Exatamente, deixa a também. pessoa constrangida, desconfortável, não é? Desconfortável, exatamente. Comentários sobre o seu físico ou sobre a sua roupa. É claro que se for um único comentário, olha, estás muito gira, ou esse vestido fica-te bem, Os é toques também. pacífico, não é? Agora, se realmente isto é feito de forma continuada, de forma que a pessoa se sinta desconfortável, então aí sim. E como é Mas que a isto vai vítima vai deve... muito para além dos toques, não é? Certo, claro. Por vezes bilhetes, e-mails, convites para jantar, mas ali com um fundo de caráter realmente mais erótico, mais sexual, piadas, ou então o próprio agressor falar da sua virilidade, por exemplo. Portanto, há uma série de comportamentos que podem ser passíveis ou considerados de assédio sexual, não necessariamente o toque. Da sua experiência clínica e dos que nos têm chegado à plataforma, sem referir local ou tipo de atividade, pode-nos contar um caso onde isso tenha acontecido, por exemplo? Uma experiência? Exato, pronto, eu posso falar, está-me a ocorrer agora do caso portanto, de uma senhora licenciada em enfermagem, que trabalhava em determinado local e que, portanto, por circunstâncias familiares necessitava mudar de horário, portanto ela trabalhava por turnos, como a maior parte dos enfermeiros o faz, e realmente não tinha ali muita retaguarda familiar e necessitava fazer ali um ajuste em termos de horário. E o seu superior deixou entender muito claramente que ela até conseguia ter esse benefício se realmente lhe houvesse ali determinados favores sexuais. Portanto, isto é muito comum, este tipo de atitude por parte do agressor, de manipular, de ameaçar até, e isto faz realmente com que a vítima se sinta muito desconfortável, Claro. que tenha dificuldades em ir para o seu local de trabalho, porque já se sente receio de estar com o agressor. Neste caso foi uma situação de hierarquia, não é? Portanto, a nível superior, mas o assédio também pode ocorrer entre pares, por exemplo, pode ocorrer com fornecedores, pode ocorrer, seja o cargo que for. Mas penso que em termos de percentagem realmente ocorre maioritariamente com pessoas que têm uma hierarquia superior, portanto, as chefias diretas, normalmente chefias diretas. E normalmente as vítimas falam, calam-se, denunciam, fazem queixa. Exato. O que é que acontece nestes casos? É muito complicado, porque... Sabemos que quando estão connosco, quando gostam de falar e gostam Sim. de expor o seu caso e sentem-se mais seguras quando falam para a plataforma. Exato. Mas, no geral, aquelas pessoas que não recorrem a nós, como é que elas reagem a uma situação como esta? Normalmente calam, não é? Que é aquilo que não devemos fazer, que não Exato. podemos fazer. E calam porquê? Porque realmente acabam por este tipo de prática, não é? Tem graves consequências a nível psicológico e emocional. Portanto, a pessoa que acaba por ser vítima deste tipo de flagelo sente que vergonha, sente culpa, quase como se fosse ela a provocar, fica com a sensação quase como se fosse ela a provocar aquele tipo de atitude e até se questiona, mas porquê é que ele está a fazer isto comigo? Será que eu dei a entender alguma coisa? Portanto, comportamentos de insegurança, baixa autoestima e estas, portanto, em termos de consequências psicológicas, as coisas podem se agravar bastante, portanto, podem começar a ter distúrbios a nível de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, do sono, e inclusive transtornos psicossomáticos, que seria, portanto, a psique interferir na soma, que é o corpo. Portanto, problemas gastrointestinais, cardíacos e outros. Portanto, há aqui graves consequências, Certo. inclusive podem chegar a situações de suicídio. Este episódio, este trauma pode ser esquecido, vai para a vida toda? Como é que as vítimas... A vítima não esquece. Não esquece, não é? A vítima não esquece. Mesmo com o apoio psicológico, que é fundamental, não é? Portanto, há aqui o que fazer, digamos assim, quando a pessoa está a ser vítima deste tipo de flagelo. Tem que falar.
não pode calar, tem realmente que dizer, tentar perceber se no meio laboral alguém que tenha de confiança, tentar perceber se outras pessoas também já passaram por isso, falar com a família, muitas vezes a vítima acaba por calar, nem sequer com a família fala, muitas vezes há ali um segredo, não é? Relativamente a essa situação que está a acontecer, mas é fundamental realmente que a vítima denuncie, porque ao não denunciar estamos a dar força ao agressor. Temos a plataforma que é excelente porque garante a confidencialidade, não é? Mas mesmo tendo, ela sabendo os seus direitos, que isso também é fundamental, e procurar a plataforma, não é? Em termos de legislação, saber o que há, quais são os seus direitos, com o que é que ela pode contar, e termos também o apoio psicológico. Mesmo assim, muitas vezes são sequelas para a vida. Depende também do tipo de assédio que é praticado. Se for, digamos, mais light, não é? Uma coisa mais ligeira, ou que não seja de forma muito continuada, poderá até ultrapassar um pouco melhor. Se for uma situação mais gravosa, que normalmente é isso que acontece, há ali portanto, uma agressão sistemática, continuada, dificilmente, esquecer nunca esquece, e muitas vezes dificilmente consegue recuperar disso, acaba inclusive por afetar nas relações da intimidade com o namorado ou com o companheiro, a nível da sua libido, do desejo sexual, por vezes até o próprio toque do companheiro faz com que a vítima se arrepie porque reporta, portanto é um trauma, reporta aquela situação que foi vivida, não é? Portanto, nas situações mais graves. É claro que cada caso é um caso, Sim. não é? Nós sabemos isso. Há casos que é só um caso e há casos que são casos continuados. Certo. Não é? E nesse aspecto a plataforma pode ajudar muito as vítimas, porque com o apoio psicológico e o apoio jurídico, a vítima vai ficar muito mais segura de si, quer em nível de autoestima, como a informação e o protocolo que ela vai seguir connosco, no fundo, para conseguir prova. Sim, sim. Como é que nós podemos ajudar as pessoas que nos veem e que nos pedem ajuda? Qual é o meio, ou os meios que, numa situação destas, que é só um caso ou pequenos casos, o que é que nós podemos dizer-lhes para que elas possam obter prova para mais tarde fazer essa denúncia e essa queixa? Exato. É fundamental a prova, precisamente, como acredito que a doutora Regina já terá falado aqui Sim, na semana anterior, a prova é fundamental, já sabemos que assim é. E não é muito fácil no assédio sexual. Lá está, porque Toda realmente... a gente diz isso, não é? Porque o agressor normalmente pratica este ato em isolado, não é? Quando está sozinho com a vítima. Portanto, aqui o que é que a vítima também tem que evitar? Ficar sozinha com o agressor. O que muitas vezes não é fácil. Mas é fundamental realmente a prova. Portanto, tudo o que for e-mails que possam denunciar algum caráter sexual, post-its, telefonemas, convites, portanto um convite que não é desejado, não é um convite continuado, que a vítima realmente está desagradada com a situação, é fundamental a vítima saber dizer não. Sempre. Sempre. Numa primeira abordagem, a vítima tem que dizer logo: para com isso, este comportamento não me deixa confortável, por favor, pare. Tem que saber dizer isto e não ter receio disso. Caso este tipo de comportamento continue, uma das coisas que ajuda bastante muitas vezes é enviar um mail para o agressor mencionando naquele dia, naquela hora em que fui abordada por si, portanto, ou seja, descrever no mail aquilo que se passou e a pedir que realmente que esta pessoa não continue este tipo de comportamentos. Futuramente poderá ser uma mais-valia para, no caso da vítima denunciar, poder ter ali elementos, não é? E para além disso, não é? Portanto, a plataforma pode ajudar muito, como eu já disse, porque é um sistema confidencial, ela sabe que ninguém vai tomar conhecimento a não ser os profissionais da plataforma, que está protegida, portanto ela sente-se protegida porque muitas vezes este tipo de pessoas sente-se muito insegura, não é? Muito desprotegida, tem muito receio do que possa acontecer e depois tem consequências também a nível laboral, não é? Portanto começa a estar mais desatento, mais desconcentrado.
desmotivado para ir para o trabalho, chega no domingo à noite Já tem um terror. já tem um terror só de pensar que tem que ir trabalhar. Portanto, há aqui uma série de circunstâncias que envolve o assédio sexual e que realmente são terríveis para a vítima. Portanto, esta ajuda é fundamental. Para além disso, há sempre as instituições, não é, como a CITA, a ACT, entidades sindicais, que se pode fazer isto. Mas acho que a plataforma seria um meio que poderia dar segurança, para além de haver essa partilha e podermos ajudar no sentido de informar. Penso realmente que seria uma forma da vítima se sentir protegida, de se sentir apoiada, sentir que estava ali num pequeno núcleo em que podia confiar, num núcleo de confiança. Sim, é isso que as pessoas nos transmitem, no fundo, é esse testemunho. O facto de sermos uma plataforma completamente imparcial, isenta, não estamos ligados a nenhum partido político, não estamos ligados a nenhuma religião, e é um sítio onde as vítimas sabem que podem falar e podem confiar. Claro. Tudo, como disse, é sigiloso, 100% seguro. Temos situações, vim a saber das vezes que às vezes conversamos, há pessoas que não querem ter a consulta por telefone, querem sim. que seja presencial. Exato. E tem que ser num sítio fora do conforto, esteja num sítio, num lugar onde elas se sintam confortáveis. Exato, e é seguras. tal maneira o medo que as pessoas vivem, tanto no assédio sexual como no assédio moral, e porque às vezes estão envolvidas pessoas que têm, de facto, cargos muito importantes. Claro. No nosso caso, temos um espírito combativo, não temos medo, e todos os casos para nós são iguais. Exato. É a nossa postura, por isso é que a Assédios.pt é uma plataforma que tem 5 anos e esperamos que tenha muitos mais e que defenda mais pessoas. Por último... E eu gostaria só de acrescentar, se me permitir, que é fundamental a formação nas empresas. Exato. Fundamental. Porque muitas pessoas, no caso do assédio sexual não ocorre tanto, mas no caso do assédio moral, muitas pessoas nem sequer se apercebem de que estão a ser vítimas, porque muitas vezes começa de uma forma muito camuflada. Embora no assédio sexual isso também acontece, pode começar com um elogio aparentemente inocente e as coisas irem se agravando, não é? Por isso é fundamental que as empresas tenham códigos de conduta, é fundamental que as empresas deem informação aos seus funcionários para que eles, no sentido preventivo, até para que eles possam ficar informados e também saberem se proteger. É interessante o que diz, porque da nossa experiência, o que nós temos reparado é que as empresas que nos têm contratado para fazer formação, passa a haver um cuidado por parte do agressor e também da vítima. Sim. A vítima passa a saber quais são os seus direitos e o agressor passa a ser muito mais subtil na forma como age. Exatamente, e a passar a ter muito mais cuidado. Porque se houver uma empresa que tenha normas de conduta, que aliás é obrigatório, não é? Mas infelizmente qualquer sabemos empresa que há muitas empresas com mais que de ainda 7 não trabalhadores têm. é obrigado a ter um código de conduta. Exato, e sabemos que muitas ainda não têm, não é? Portanto, só o fato da empresa realmente ter estes, portanto, como é que se chama, como eu posso dizer, portanto, normas, não Sim. é? Algo estabelecido, algo estipulado, já realmente faz com que o agressor recue um pouco, porque no fundo estes agressores têm, aqui é uma questão também um pouco de poder, muitas vezes. Não é? Ao saberem que a vítima está desinformada, que está desprotegida, acaba por ser, não é, ficam mais à vontade, não é, para praticar estes atos de violência. Eu sinto, e daquilo que tenho visto, algumas pessoas não sabem até que esta situação está legislada e que existe este conceito. É verdade, quer o assédio sexual, quer o assédio moral. É verdade. Não é? Esse também é um problema e é por isso que nós estamos cá, para chamar a Sim. atenção exatamente deste tema. Por último, a vítima deve ou não deve denunciar um caso de assédio? Denunciar sempre, não é? Tem que denunciar e temos que ajudar, e por isso também o apoio psicológico no sentido de fortalecer esta vítima que está fragilizada para que ela acabe por denunciar, sentir-se mais segura, com uma maior autoestima, mais confiante para conseguir denunciar, porque este tipo de comportamentos é de tal forma invasivo, de tal forma agressivo para a vítima que a deixa completamente desestruturada.
Portanto, há que fazer aqui um trabalho de reestruturação, de fortalecimento emocional e psicológico para que ela sinta confiança em denunciar. Muito bem. E o conselho é denunciar. Também pode sempre adquirir o livro da doutora Noémia, Assédio Laboral quando o trabalho aprisiona, onde nesta terceira parte fala exatamente sobre este tema, que é as relações no trabalho, como lidar. Exatamente, são algumas dicas que eu dou relativamente às relações interpessoais, ao conflito, à comunicação, portanto, uma série de Os tipos de pessoas também. Também, exatamente, não é? No fundo é um bocadinho, um pouco lidar com a prevenção, não é? É quase um processo um bocadinho informativo para dar a conhecer que tipo de situações é que podem ocorrer e como lidar com elas. Muito bem. E assim chega ao fim mais um programa Assédios. Pode acompanhar-nos nas redes sociais ou na nossa plataforma em www.assedios.pt, onde pode saber mais sobre este tema e também solicitar apoio. Não se cale, peça ajuda, denuncie. Até ao próximo programa. Fique bem. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.